é uma sequência enumerável de eventos disjuntos aos pares, tá? O que é uma sequência enumerável? Essa sequência pode até ser infinita, mas é um infinito comportadinho. É um infinito... Na matemática, os infinitos são classificados, tá? Existem infinitos maiores que outros. O infinito enumerável é aquele infinito que você consegue criar uma correspondência entre o seu conjunto e o conjunto dos naturais. Uma correspondência biunívoca, de 1 para 1. Tem infinitos maiores, tá? Esse é apenas um detalhe para você tomar nota. Não precisa saber disso agora, tá? Então, vamos ler de uma outra forma. Se E1 e E2 é uma sequência infinita, com um infinito tão grande quanto o infinito dos naturais, dos números naturais, e se esses eventos são disjuntos, tá? Nenhum desses eventos tem uma conexão, tá? São todos desconectados, então a probabilidade da união desses eventos é igual à somatória da probabilidade dos eventos. Vamos ver o que esse símbolo está dizendo. Esse é o símbolo de somatória. Ele tem um índice J, tá? Então eu estou falando que eu quero somar probabilidades de eventos J. J indo de 1 até qualquer valor. Tá? Pode ser de 1 até 5, 1 até 6, depende do tamanho do seu conjunto. Não me importa, ele pode até ser infinito. Desde que esse infinito seja tão grande quanto o infinito dos números naturais. Números naturais são 1, 2, 3, 4, tá? 5, por aí vai. São os números que nós utilizamos para contar. Então, basicamente, os axiomas de Kolmogorov, eles estão dizendo que a probabilidade é uma medida. E eles são o suficiente para provar uma série de propriedades que a gente precisa para começar a fazer probabilidades. Agora eu vou ler aquela frase ali em cima. Seja ômega, F e P, essa tripla, um espaço de medida, com P sendo a probabilidade de algum evento. Então essa tripla, ela passa de um espaço de medida para um espaço de probabilidades, em que ômega é um espaço amostral. F é o espaço de eventos. E P é a medida de probabilidades. Esses três axiomas nós vamos aplicar eles agora para concluir propriedades importantes, para que possamos calcular probabilidades agora. Vamos aqui utilizar os axiomas de Kolmogorov para provar que a probabilidade do conjunto vazio é igual a zero. Mas antes, eu gostaria que você prestasse atenção nesse conjunto de informações. São informações sobre o conjunto vazio. Vamos ler cada uma delas. A primeira afirmação diz: qualquer que seja o conjunto A, o vazio está contido em A. Esse símbolo contido, com um traço embaixo, significa que tanto o vazio pode estar contido no A, quanto o vazio pode ser igual ao A. Então, é uma continência que permite uma igualdade também. Geralmente, se está contido é menor. Tá? Nesse caso aqui, ele pode ser menor ou igual. Estar contido ou ser o próprio A. Por que o conjunto vazio está sempre contido em qualquer outro conjunto? Para você provar que um conjunto não está contido em outro, tá? Você tem que pegar e mostrar que algum elemento desse primeiro conjunto não pertence ao segundo conjunto. No caso do vazio, ele não tem elementos dentro. Então, eu não consigo provar que ele não pertence a um conjunto. E como só existem duas possibilidades, ou ele pertence ou ele não pertence, então ele pertence. Se eu não consigo provar que ele não pertence, então ele pertence. Então o conjunto vazio está sempre presente. Segunda afirmação. Qualquer que seja o conjunto A, a união de A com o vazio é o próprio A. O vazio não acrescenta nada na união. Qualquer que seja o conjunto A, a intersecção de A com o vazio é o próprio vazio. Isso é claro.
ele está contido em qualquer conjunto e ele está dentro do A, então a intersecção de A com vazio é o próprio vazio. A quarta afirmação fala, se o A está contido no vazio, então ele é o próprio vazio. Porque o vazio não tem nada. Essas relações de conjuntos, teoria dos conjuntos, ela é sempre aula 1 da matemática. Por quê? A teoria dos conjuntos, ela cria um paralelo na lógica. Você pode descrever até certo grau, até onde eu conheço, a nossa lógica utilizando a teoria dos conjuntos. Tá? Então, quando você tem uma aula de teoria de conjuntos, você no fundo está tendo uma aula de lógica. É que a simbologia, a descrição dos conjuntos, ela é mais simples do que a lógica. A lógica é algo muito complicado. Conjuntos é mais fácil. Tá? Vamos então ler a nossa demonstração. Suponha que eu tenha um conjunto de eventos. Todos eles são vazios. Tá? Eu vou falar que o EI é igual ao vazio. O I é um número natural. Natural é o número que a gente usa para contar. 1, 2, 3, 4, até o infinito. Bom, se todos esses eventos são iguais ao vazio, eles são disjuntos. A intersecção deles é vazia, né? Vazio, intersecção com vazio dá vazio. Então eles são disjuntos. E a união desses eventos é igual ao vazio. Vazio com vazio dá vazio, a união. Por aquele quadro ali que eu mostrei anteriormente. Só que o vazio é o próprio E1. O E1, um dos eventos, que eu vou chamar de 1, é vazio também. Tá? Então agora, eu vou usar o terceiro axioma de Kolmogorov. Qual que é o terceiro axioma? Ele fala o seguinte, se E1, E2, é uma sequência enumerável de eventos disjuntos aos pares, então a probabilidade da união desses eventos é a somatória das probabilidades. Tá? Então, pelo terceiro axioma, eu consigo mostrar que a soma dessas probabilidades é igual à probabilidade do E1. Tá? Apenas utilizando o terceiro axioma e essa propriedade que eu deixei destacada nessa caixa. Agora, se eu subtrair P de E1 dos dois lados dessa igualdade, do lado direito, eu vou chegar em zero. Do lado esquerdo, essa minha somatória que começava no 1, agora ela começa no 2. Tá? Essa é a informação que eu chego. Veja, eu usei a informação do primeiro axioma para fazer essa operação, tá? Que a probabilidade ela é um número positivo. Então, se eu fizer a conta de menos a probabilidade, eu vou estar, de fato, retirando dessa igualdade o peso dessa probabilidade.